Bom dia, irmãs. Nós vamos dar sequência aos nossos estudos. Hoje nós estamos no estudo de número 5, que tem como título A Igreja e o Ministério da Reconciliação. Primeiro nós vamos entender o que significa reconciliação. Reconciliação é restabelecer relações com quem se estava brigado. Então isso é uma reconciliação. Você está brigado com alguém e você então vai restabelecer suas relações com aquela pessoa. Você estará então reconciliando. Entendido esse ponto, então vamos para a nossa lição. Nos estudos anteriores, nós vimos que nós fomos comparados, nós fomos chamados de povo de Deus, nós somos chamados de rebanho, nós somos chamados de ramos da videira. E hoje nós seremos chamados de igreja, a igreja fundamentada na rocha, nessa rocha que é Cristo, nessa pedra que é Cristo. Em Mateus 16, 18, Jesus está se referindo à igreja em seu sentido universal. Bom, o que está acontecendo lá em Mateus 16, 18? Vamos ver. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus perguntou aos seus discípulos o que eles estavam dizendo acerca dele. Então, seus discípulos responderam, né, que muita gente estava dizendo que... Vamos ver, peraí. Uns estavam dizendo que ele era João Batista, outros estavam dizendo que ele era Elias, outros estavam dizendo que era Jeremias e um dos profetas. E Jesus perguntou, e vocês, o que vocês acham? Pedro imediatamente foi o primeiro a responder e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, surpreso com aquela resposta de Pedro, né? Ele diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, quem revelou a Pedro, então, que aquele era Cristo, o Filho do Deus vivo, o Pai que está no céu. Então, Pedro, naquele momento, ele estava dando a sua profissão de fé. Ele estava fazendo uma confissão acerca daquilo que ele realmente cria, aquilo que ele acreditava. Então, ele acreditava, sim, que Jesus era o Filho do Deus vivo. E Cristo diz assim para ele, pois tu és o Pedro, né? Pedro diz, você é Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus diz, você é Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso não quer dizer que ele estava edificando, que ele disse que edificaria a sua igreja em Pedro, sobre Pedro ele edificaria, não. É como se ele estivesse falando assim, tu és Pedro, ó, você diz que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és Pedro. E sobre esta sua confissão, e sobre esta tua profissão de fé aí, edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre o próprio Cristo. Não era do Cristo, Filho do Deus vivo, que Pedro estava falando? Então, esta frase aí é justamente isso, Jesus dizendo que sobre esta pedra, ou seja, sobre ele próprio, seria edificada a igreja. E isso nós já vimos que já havia sido profetizado lá em Isaías 44:8, né, como Cristo sendo a pedra, aquela onde nada poderia abalar, nem a morte, nem o inferno, pois está edificada sobre uma rocha. Então, a igreja que é edificada sobre essa rocha, nada pode abalar, nem inferno, nada, porque ela é edificada sobre a rocha, e a rocha é Cristo Jesus. Então, o fundamento aí é Cristo, nada de pensar que é Pedro, porque não é. A autoridade. Nesse momento, então, Cristo entrega a Pedro as 3 chaves.
dando a ele a autoridade para ter poder sobre essas chaves. E uma chave ela serve para abrir ou para fechar uma porta, um cadeado, né? Então Pedro estava tendo toda a autoridade para abrir a porta da evangelização, para poder transmitir a palavra àqueles que ainda não criam em Cristo, dando a eles então a oportunidade de passarem por essa porta e alcançarem o reino dos céus. E Pedro, em posse de toda essa autoridade, ele foi falar aos samaritanos, lá em Atos 8, de 14 a 17, foi falar aos gentios, em Atos 10, de 30 a 45, e falou também aos próprios judeus, em Atos 2, de 38 a 41. Então, essas chaves foram entregues a Pedro, aos seus discípulos, e é entregue a nós. Nós também temos essa autoridade, nós também temos posse sobre essas chaves e devemos ter total responsabilidade, porque depende de nós a vida de muitos. A vida de muitas almas depende de nós. Vamos aqui então para a realidade. Essa realidade é baseada lá no nosso texto, né, de Mateus 18, de 15 a 22, quando o texto inicia dizendo assim que se o seu irmão pecar, você deve, então, o que você deve fazer? Você deve procurar, conversar com ele, tentar fazê-lo entender do seu próprio erro. Caso ele não aceite, você chame 2 ou mais testemunhas para conversar. E se mesmo assim não resolver, então o caso será levado à igreja, será levado às autoridades, aos pastores, aos diáconos, né? A liderança da igreja, para que então possa ser tudo resolvido. Às vezes a pessoa pode pensar assim, vai levar para a igreja, então vou chegar lá no microfone e começar a contar o pecado do meu irmão. Não é nada disso. Não há necessidade de ficar comentando tudo o que está acontecendo. Primeiro é necessário que haja uma conversa, é necessário que haja um entendimento, dando então a oportunidade à pessoa que cometeu o erro de se arrepender e de procurar fazer o certo. E nós não podemos interpretar mal a palavra de Jesus, porque quando chega no final do versículo aqui, se não te ouvir, leva um ou mais, e se não, diz-o a igreja. Se não, quer dizer, leva para a igreja, ainda não, mesmo assim não resolveu, se não, trata-o como gentio e publicano. Nossa primeira impressão é que nesse caso não há mais o que fazer, quer dizer, foi lá, conversou, depois levou testemunha, depois levou para a igreja e não conseguiu resolver nada, então agora vai ser tratado como gentio e publicano. Nesse caso, não há mais o que fazer, trata-se de alguém para quem não há esperança de recuperação, mas precisamos pensar no seguinte: qual foi a atitude de Jesus para com gentios e publicanos? Mateus, Zaqueu, a mulher samaritana e os romanos que se crucificaram foram publicanos e gentios perdoados por Jesus. Então a gente não pode interpretar mal a palavra de Jesus aqui não. Uma certa pessoa disse assim que, não, Jesus disse que tem que tratar como gentio e republicano. E eles eram o quê? Os gentios e republicanos, eles eram odiados por todos naquela época. Então eu falei assim, não deu certo, pronto, eu não tenho nada a ver com a pessoa mais, eu odeio a pessoa, mas não pode ser assim. Em momento algum, Jesus disse para nós desprezarmos, odiarmos, nada disso. O tempo todo Jesus prega o amor. E o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior mandamento, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, esse tratar como gentio e publicano, significa eles são pecadores, vamos tratá-los como pecadores mesmo. E ao pecador a gente deve o quê? Amar, porque nós também somos pecadores, né? Porém, nós somos
pecadores arrependidos dos nossos pecados e conhecedores da palavra e procuramos estar fazendo a vontade de Deus. Então, é assim que nós devemos fazer, tratar o pecador como Jesus tratou naquela época. Reconciliação. Pensemos um pouco mais na questão das chaves. As palavras ligado no céu, ligado na terra foram usadas muitas vezes para defender a tese de que a igreja podia decidir através do sacerdócio e do sacramento sobre o destino espiritual das pessoas, mas seu verdadeiro significado é que os nossos relacionamentos permanecem no celeste porvir. A reconciliação promovida na igreja local se refletirá na igreja universal. Então, quando existe uma reconciliação aqui, o que for ligado na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Então, se houve essa reconciliação aqui, automaticamente houve essa reconciliação lá no céu também. Se concordarem, meu Pai os ouvirá. Jesus encerra esse pequeno discurso apontando para o resultado da comunhão entre os crentes. Se concordarem, isto é, tiverem comunhão de pensamentos e atitudes acerca de algo, o Pai que está nos céus lhe concederá o que pedirem. É muito fácil, às vezes a gente faz pedidos a Deus, a gente quer receber bênçãos, mas a gente não pratica as coisas que Ele ordena que pratiquemos, né? Então, nós recebemos a salvação nos foi dada, não por merecimento, que nós não merecemos nada, mas por amor, Deus nos deu essa salvação e em troca, a única coisa que Ele pede, obediência. Ele pede que sejamos obedientes e em uma das coisas que Ele sempre está pedindo é para nós irmos, nós pregarmos, nós evangelizarmos, nós amarmos os nossos irmãos. Então, são coisas simples, coisas que nós podemos fazer. Aí vem o caso de, mas perdoar não é fácil. Não, perdoar não é fácil, mas também não é impossível. E se na Bíblia diz que nós devemos perdoar, é porque nós devemos sim perdoar. Quantas vezes? Perdoei uma vez, cometeu o erro de novo, pronto, não perdoo mais. Não. Jesus ainda respondeu, né? Não apenas 7, mas 70 vezes 7. Quantas vezes for preciso, você tem que perdoar. Já pensou se Deus resolver falar assim, ele pecou, eu perdoei. Agora, se pecar de novo, eu não vou perdoar. O que seria de nós, né? Se Deus fizesse assim. Mas não, Ele é um Deus de misericórdia, Ele está sempre pronto a nos perdoar. E nós devemos procurar fazer sempre aquilo que Deus faz. Andar nos caminhos de Jesus, né? Quando 2 ou mais se reúnem na mesma fé, então essa fé é colocada em prática. E esse é um dos princípios dos mandamentos, né? Então, se 2 ou 3 estiverem reunidos na mesma fé, no mesmo pensamento, no mesmo desejo, então, o que for pedido ali em oração, Deus estará pronto a atender. Considerações finais. A igreja que tem o Cristo, Filho de Deus vivo, como seu fundador e seu fundamento, é a instituição que recebeu a incumbência de anunciar os termos pelos quais o Senhor perdoa o pecado. Esta é a chave pela qual ela exerce o ministério da reconciliação. Paulo ensinou que em Cristo Deus reconciliou o mundo, não permitindo que os pecados fossem arrolados para a condenação, e confiando aos crentes a palavra da reconciliação, os transformou em embaixadores do seu reino. Dizer, eu perdoo, mas não esqueço. Normalmente é isso, porque muitas vezes se torna até mais fácil perdoar do que esquecer. Mas a Bíblia diz que os nossos pecados foram perdoados e deles Deus já nem se lembra mais. Então, quando nós estamos realmente arrependidos, quando nós pedimos perdão de verdade mesmo, de todo o coração,
Então, desses nossos pecados, Deus não vai mais se lembrar. Então, nós não vamos ser cobrados mais por isso. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Para que a gente não fique sempre cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas. Muitas coisas que a gente já sabe que é errado, para que a gente vai ficar praticando, para que a gente vai ficar fazendo de novo, né? Então, e é entender que assim como nós erramos, o nosso irmão também erra. Então, não é ficar jogando pedra, não. A Bíblia diz, Jesus disse, né? Atire a primeira pedra aquele que não cometeu pecado. Então, assim que deve ser a nossa vida. A nossa vida deve ser de perdão. Então, se você tem alguma mágoa de alguém, se você ainda não perdoou um amigo, um familiar, então está na hora de você buscar abrir o seu coração e liberar esse perdão. Eu acho que quando a gente libera perdão, a vida da gente se torna até um pouco mais feliz, né? Parece que tira um peso do corpo da gente, quando a gente realmente perdoa. E mesmo se você não procurar pela pessoa, mas você não deve desejar mal também, não. Não cabe a nós tentar fazer justiça pelos erros cometidos por outras pessoas. Cabe a Deus. Deus, Ele é conhecedor de tudo, do nosso coração, de todas as coisas. Então, cabe a Ele, então, a disciplina, cabe a Ele as providências devidas. Nós não podemos ficar agindo por nossa própria vontade, assim não. Então, vamos amar mais, vamos perdoar mais, vamos usar melhor essas chaves que nós temos, né, que nos foram dadas, porque através de nossas vidas, nós podemos ganhar muitas almas, como eu já disse, né? Então, não vamos permitir que o nosso testemunho seja o causador da perdição de outras pessoas. Então, vamos procurar ter uma vida mais em comunhão com Deus. Paulo ensinou que em Cristo Deus reconciliou o mundo, não permitindo que os pecados fossem arrolados para condenação, e confiando aos crentes a palavra reconciliação. Essa verdade deve ser vivida nos nossos relacionamentos com o mundo. Somos embaixadores da reconciliação divina. Mas não é menos importante que essa verdade, que essa verdade seja vivida em nossos relacionamentos pessoais, na comunhão com os irmãos, no dia a dia, como prova ou fruto da nossa conversão. Aquela empolgação que a gente sente quando se converte, essa empolgação, esse entusiasmo, ele deve sempre existir. Ele não deve se apagar, não, deve sempre existir. Quando a gente se converte, a gente quer falar com as pessoas, a gente quer estar sempre evangelizando. Então, esse fogo não pode se apagar, essa chama não pode se apagar. Nós devemos continuar sempre sendo testemunhas vivas do amor de Deus, procurando andar nos caminhos de Jesus, procurando fazer aquilo que Ele quer que façamos. Né? Então, nós não podemos ficar querendo fazer somente a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Amém? Perdoar, perdoar sempre. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém.